às vezes eu falo baixinho também. Olá pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, terça-feira, não é dia muito comum da gente fazer live, mas essa semana é uma semana bem importante para a gente tocar num tema bem relevante para a gente enquanto sociedade, para a gente enquanto ser humano, para a gente enquanto coletividade. Como vocês sabem, ontem foi dia da consciência negra, dia 20 de novembro, e hoje a gente está aqui com a professora Cleci para bater um papo sobre esse tema muito importante, para aprender um pouco. Antes de iniciar essa live, eu estava até trocando uma ideia com ela para abordar com ela quais são as questões importantes para a gente falar num espaço como esse, porque ela é quem mais entende, digamos assim, nessa nossa conversa sobre o assunto. Então eu quero só conduzir, quero mesmo aprender. Vou perguntar, vou até pedir desculpa, professora, se eventualmente eu fizer alguma pergunta que possa parecer descontextualizada, digamos assim, mas eu quero mais mesmo aprender, e quero que as pessoas que estejam acompanhando a gente também aprendam. Antes de mais nada, queria agradecer muito o convite, a senhora ter aceito esse convite de estar aqui com a gente, e queria que a professora falasse um pouco de quem é Cleci, para as pessoas entenderem e contextualizarem um pouco a senhora aí. Ok, boa noite, eu sou a professora Cleci, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Araucária, no Departamento de Articulação Pedagógica, sou mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses, do Malik, sou filha da dona Maria Nilza e do seu Elias, né? Não sou de Araucária, Araucária me acolheu desde 2016, então desde 2016, né, eu escolhi essa cidade para morar e para conviver e aprender um pouquinho mais também sobre como essas relações raciais se estabelecem, né, no nosso estado do Paraná. E a Araucária vem diariamente, né, me ensinando isso, os nossos profissionais também da Rede Municipal de Educação. E também, né, faço parte de uma organização estadual que se chama Rede de Mulheres Negras do Paraná, que atua principalmente nos espaços de controle social, né, fazendo a defesa da população negra e das mulheres negras, né, porque a gente entende que esse é o caminho para a gente combater as desigualdades sociais no nosso país, né? Então nós entendemos que é essencial que toda uma sociedade dialogue sobre isso para além do 20 de novembro, né? Dialogar sobre racismo, sobre relações raciais, né? Sobre educação. É algo que a gente tem que fazer constantemente, diariamente no nosso dia a dia, para que a gente possa combater as desigualdades que a gente vê diariamente, né, no nosso noticiário. Então, se a gente quer avançar, dar alguns passos para uma sociedade mais justa, a gente precisa entender, né, e fazer o enfrentamento do racismo. Tá? Então, para mim, a pauta é essencial. Antes da gente pensar em desigualdade social, é a gente discutir a estrutura racista, né, a qual é sujeita o nosso país. Professora, a gente quando fala na questão racial, né, a professora mesmo citou, a gente tem essa mania, digamos assim, de abordar mais constantemente no mês de novembro, na semana do dia 20, mas é sem dúvida uma pauta que a gente tem que estar no nosso cotidiano. A gente fala muito sobre a questão das várias formas de racismo, e para as pessoas entenderem o que é isso, o que é o racismo, por que isso é importante a gente, porque é importante debater isso, entender um pouco da história, de onde vem, como isso está enraizado na nossa cultura, o que é importante a gente entender com relação a isso, com relação à natureza, digamos assim, de formação do país, para entender o porquê que a gente tenha, digamos assim, essa dívida histórica com o povo negro. Bacana. Então, como eu disse, né, no início, na verdade, a gente precisa de uma reeducação. Né? Eu sou profissional de educação porque eu acredito que a educação também é uma ferramenta-chave, né, e uma aliada para a gente poder fazer esse trabalho e esse combate. Então, quando a gente pensa o que é o racismo, a gente tem que pensar como que ele se constitui. Que ele está para além
né, do tratamento individual que muitas vezes uma pessoa faz a outra. Então, aquele fato de eu discriminar uma pessoa por não querer sentar perto, né, não querer ter amigos, não querer me relacionar, né, não tem uma possibilidade de ofertar, né, um determinado cargo, eu não vou escolher uma pessoa negra porque eu entendo que ela não tenha, né, capacidades técnicas e intelectuais para ocupar este cargo, eu estou sendo racista. Mas, para além disso, a gente tem que entender que a sociedade brasileira, como ela se forma? Nós somos resultado de uma sociedade escravocrata, de quase 4 séculos de escravização, que nós, os meus ancestrais, os meus bisavós, não eram considerados gente. E que tudo que ocorre nesse país é fruto de um 14 de maio, de uma abolição inacabada. Né? Nós temos essa frase constantemente no movimento social negro, que a gente diz, nós vivemos o 14 de maio até hoje. Porque quando a gente vai para as grandes periferias, quem que está lá majoritariamente é a população negra. Nas escolas e nos serviços públicos, quem que necessariamente precisa desse serviço? É a população negra. Né? Então a gente começa a entender que esse país ele foi forjado, ele foi construído a partir dessas relações, né? Da Casa Grande com a senzala, com os povos indígenas e com os povos africanos. E que teve um grupo que se chegou até esse país, né? Os imigrantes não negros, eles não vieram na mesma condição que os imigrantes, que não foi na condição de imigrantes que vieram para cá os africanos escravizados, né? Os africanos vieram para cá numa condição de não escolha, de não humanidade. E até se chegar até aqui, quantos inclusive conseguiam sobreviver, né, a essa travessia? Então já demonstra a resistência dessa população. No entanto, quando a gente tem, né, a Lei Áurea lá no 13 de maio, inclusive é por isso, né, que a gente não comemora o 13 de maio, porque ele não representa, né, a luta e a trajetória de todo um povo. Nós temos aí várias homenagens à Princesa Isabel e aos abolicionistas e às pessoas que realmente lutaram, né, para que não existisse mais escravidão no nosso país. Né? Quais que foram os fatores que levaram, inclusive, a Princesa Isabel a assinar essa lei? Então, a gente precisa dialogar sobre todos esses elementos e entender que a ausência de políticas afirmativas naquele momento, né, de pensar em território para essa população, pensar em saúde, em alimentação, em moradia, deveria ter acontecido quando? Em 1888. Isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, essa população foi jogada aí à margem da sociedade, né, não teve acesso a terras, como não tem até hoje, a moradia, saneamento básico, alimentação adequada, escola, universidade. Não foi para nós. Já os imigrantes vêm para cá em qual condição? Numa condição de já serem beneficiados por uma política do Estado brasileiro, né, para que se construíssem, para que aqui se formasse uma nação. Por quê? Acredita-se, inclusive hoje, qual que é o modelo de organização social e de sociedade desenvolvida? Qual que é o modelo? É o modelo africano, dos povos e comunidades africanos? É dos povos originários, dos povos indígenas? Da cultura caigangue, dos Guarani? Não. O modelo que a gente adota é o modelo europeu ocidental branco. E a gente adota isso. Então, a partir do momento que eu tomo isso como princípio, o que não faz parte desse padrão está excluído. Então, toda a nossa organização social gira em torno disso. Né? E a gente não percebe isso na nossa construção diária. Tanto é que se a gente percebe hoje os cargos, né, de destaque, de poder no município, no estado, são ocupados por quem? Inclusive quem que detém as grandes corporações, os bancos, né? O Banco do Brasil agora está com ação, né, de reparação histórica, né? Porque foi que financiou a escravatura no Brasil. Então se entende que tem-se uma dívida. E hoje, quem que é a população que mais paga impostos? É a população pobre. E quem que é a população pobre? É a população preta. Então, eu tenho que entender que o racismo está permeando todas essas relações. Que é algo que não foi resolvido em 1888, é um problema que a gente vem dialogando hoje. E o que a gente fala? Não vamos discutir sobre isso, é mimimi, isso não acontece. Acontece sim, porque quando a gente pensa
que essas populações hoje não têm direitos assegurados, esses direitos não são assegurados o quê? Porque por conta de toda uma estrutura. Ah, mas seu pai, seu avô não trabalhou o suficiente para ter um sítio, para ter uma chácara? Não. Quem é que trabalhou a vida inteira para a construção desse país? Somos nós. E, no entanto, nós não somos herdeiros dessas riquezas, daquilo que a gente construiu. Né? Quando a gente faz essa abordagem, é interessante, e é por isso que eu digo que é sempre um momento muito mais da gente aprender, né, de escutar bastante, que é quando pega a data ali o ano de 1888, a gente vem de 400 anos, praticamente, desde o descobrimento, né, digamos, com os brancos no comando, então, que você tem a abolição, né, digamos assim, e como a professora disse, é uma abolição incompleta, porque não, tipo, beleza, vocês não são mais escravos, mas é como se começasse um jogo 400 anos a zero, praticamente. Exato. Os brancos, digamos assim, totalmente formados ali, enquanto sociedade e tal, e obrigando os negros a literalmente se virarem sem ter nenhum tipo de auxílio, né? De assistência. É bem isso mesmo, é um jogo que a gente fala, se a gente colocar uma filinha, né, vai dando os passinhos, a gente sempre vai ficando para trás, porque o ponto de partida não foi o mesmo. O ponto de partida para o lado branco da nossa família, o lado negro, que se a gente fala somos mestiços, eu tenho uma avó negra, eu tenho uma bisavó negra, uma bisavó indígena, mas qual que é a história? Que grupo indígena que essa sua avó era? Né? De onde vieram os negros da sua família? A gente não conhece, mas o lado branco a gente sabe certinho a história, inclusive a colônia, de que lugar que vieram, de que local da Europa, como que chegaram até aqui. Isso é o processo de imigração. Né? O que aconteceu é que os negros africanos que foram escravizados vieram numa condição de sequestro, de desumanização. Né? E aí quando a gente coloca essa questão que o Brasil também foi descoberto, o Brasil não foi descoberto. O Brasil, ele foi o quê? Ele já existia esse território. Uhum. Essas terras já estavam aqui. Todo esse território que a gente tem no nosso município pertenciam a quem? Aos povos indígenas, que a gente nem faz menção e a gente não coloca que tudo que a gente construiu em cima desse território não nos pertence. Pertence a esse grupo que aqui já habitava, já existia. Inclusive essas relações, né? Hoje a gente dialoga muito sobre essas mudanças climáticas que vêm acontecendo. Né? Os desastres, tantos desastres que são provocados aí por conta de doenças, né? As questões todas que vêm aflorando e vêm chamando a atenção, os problemas sociais da humanidade. Por que esses problemas também estão acontecendo? Porque nós, né, a partir de uma cultura ocidental, de exploração, de colonização, de capitalismo, a gente não tem essa relação com a natureza, com a terra, e a gente não se sente pertencente da natureza. O humano e a natureza. Como se o humano não fosse a natureza. E os povos e comunidades tradicionais africanas, os povos indígenas, ensinam o que para a gente diariamente? Que nós somos a natureza, que eu sou a terra. E a gente não tem essa mesma relação. E a gente está fazendo o quê? Uma autodestruição. Então eu acredito que também, eu acho que a partir desse debate sobre relações raciais, sobre como que é produzido, sobre como que é construído o nosso país, a gente encontra várias chaves para poder pensar em como resolver os conflitos que a gente vivencia hoje. Né? Eu acho que a gente precisa parar para escutar mais os nossos mais velhos, os territórios quilombolas que a gente tem, os territórios indígenas, o que é resistência, que é um povo que vem existindo, com tudo que é feito para essa destruição, a gente continua existindo. Eu estou aqui falando sobre a luta antirracista, mas antes de mim, quantos outros já estiveram aqui? Né? Tem Márcia Reis em Araucária, tem o Gester Furtado, tem o professor Ivan, as meninas do sindicato, a dona Eva Coller. Quantas pessoas negras que já estão nesse território também fazendo essa luta. E o quanto que essas pessoas negras muitas vezes são silenciadas. Por quê? Porque se acredita que nessa estrutura
racista que a gente vivencia, isso não existe. A gente está inventando, né, um racismo que ele não existe. A gente não percebe que essas múltiplas formas de ação do racismo, né, que ele é, como a gente comentou já no início, individual a partir do momento desse tratamento, ele é religioso porque ele atinge as religiões de matriz africana, ele é ambiental, por quê? Porque ele não dá direito ao território, ele não respeita, né, o território, então ele é ambiental, ele é científico, porque a partir de um determinado momento a gente acredita-se, ou se pensa, inclusive algumas pessoas, que o único lugar do mundo que produz conhecimento e produz ciência a ser levado a sério, qual que é? É o mundo ocidental branco, é a partir dessa perspectiva. Então ele também é científico, ele é religioso, que a gente já colocou, ele é recreativo, que a gente se usa, né, de um crime de ridicularizar o outro para não gerar humanidade, então ele também é recreativo. E agora, né, o nosso ministro dos Direitos Humanos coloca lá atrás também essa questão dele ser o quê? Estrutural, que ele está permeando todas essas estruturas, todas essas relações. Né? Quem que é que tem o direito à fala, quem que tem o direito ao poder, aonde que está, até que ponto nós temos e conseguimos ter esse direito à voz e a uma voz negra. Né? Até que ponto que essa voz é ouvida por essa sociedade. E dentro disso, professor, a gente sempre ouve aquela história, mas esse problema não é meu. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas até nessa nossa conversa a gente consegue entender esse alcance, como a professora disse, é muito recente, né? Eventualmente existem pessoas ainda no país, vivas, digamos assim, que avós conviveram com a escravidão, então é muito recente. Então, né, quando a gente fala em reparação histórica, não quer dizer assim, não, mas já está pago, já não sei o que, é algo muito mais complexo, né? Exato. Essa talvez seja uma ferida que a gente não quer dialogar sobre essa reparação histórica. Ela não foi feita. Porque quando a gente dialoga sobre as cotas, eu até brinco, falo assim, é bacana, né? As cotas, elas são necessárias e elas se deram a partir do viés da educação, né? A partir, inclusive, de uma luta constante de um movimento social negro organizado, a partir das relações internacionais que o Brasil também estabelece, porque senão não consegue acessar, inclusive, recursos, né, para financiar aí várias áreas do Estado. Então, a gente tem cotas na educação. Mas o debate sobre reforma agrária, sobre território, sobre moradia, a gente não consegue fazer. E eu falo, gente, eu queria minha reparação histórica em euro, em dólar, em território, em fazendas, né? Porque se eu considero que são praticamente, não temos ainda 200 anos de Lei Áurea, né? São 135 anos, a gente tem muito para caminhar ainda e muito para dialogar. E como que a gente começa fazendo isso, né? Em 2023? Não, isso já começou, tem muito tempo que a gente está falando sobre isso. Tem o jornal da marcha, inclusive Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 1995, que nós até encaminhamos aí como sugestão de leitura para os nossos profissionais essa semana, que é uma luta de sempre. Né? A gente tem Abdias do Nascimento lá no Senado, em 1995, já fazendo um discurso em favor do feriado do 20 de novembro, falando de uma consciência negra e de reparação histórica que esse país tem. Então não é algo também de hoje. E a gente começar a pensar sobre isso, isso vai envolver o quê? A economia. E por que a gente fala nessa reparação histórica? Porque hoje também nós temos pessoas negras que chegaram até a universidade e começaram a perceber os pactos da branquitude, inclusive dentro da economia, e como que funciona esse sistema que não favorece a um determinado grupo. Qual que foi o grande debate foi semana passada? Foi a taxação das grandes fortunas. Que é uma discussão que... Preto tem grande fortuna? Preto tem? Eu não conheço nenhum grande preto que é milionário. Eu não conheço, não faz parte dos meus. Pessoas não negras, eu conheço algumas. Então nós não estamos nesse grupo que vai. Então isso é uma forma de reparação. Mas eu quero verificar para onde que vai ir os impostos dessa taxação. Para onde? Será que vai voltar em benefício dessa população que já vem à margem, né, dessa sociedade há um bom tempo? Professor, quando a gente fala também o discurso do pessoal que acha que é mimimi, sempre vai usar um exemplo de um negro, digamos assim,
milionário, é como a bilionário. Isso. Como é que fica, como é que mas que acabam sendo grandes exceções neste contexto, né? Então a gente fica sempre tem essa situação, é isso que me preocupa, sempre tem isso, alguém, mas a culpa não é minha, não, mas fulano lá é negro e foi crescer, e tá lá e é milionário. Mas fulano ali, ó, não entrou por cota, não sei o quê, mas se formou, tá na faculdade, tal e tudo mais. Como que a gente trabalha para quebrar esse discurso? Qual seria? Como é que a gente, mas para quebrar no sentido de sensibilização para as pessoas começarem a entender, para que a gente consiga realmente avançar, não ficar naquela de que de ficar, digamos assim, numa individualização dessas conversas. Como é que a gente consegue avançar nisso? Então, eu falo, né, que essa luta é de sempre. Então, tem pessoas negras, ativistas, militantes, não de hoje, tentando fazer essa sensibilização, né? E eu coloco também a necessidade de, principalmente nós que estamos numa região que se autodeclara predominantemente branca, que as pessoas não negras, porque o racismo não fomos nós que criamos, não fomos nós que estabelecemos esse sistema, quem estabeleceu foram os brancos. Então, primeiro que a gente tem que ter vergonha do processo de escravização que ocorreu no nosso país, e a gente não tem. A gente não tem vergonha de dizer, não tenho dívida, não. A gente não tem vergonha de falar, meu bisavô caçou a minha avó a laço. Meu tataravô tinha escravos. Meu nono, ele é racista. A gente não tem vergonha de dizer isso. Só isso já dá aí uma tese para a gente poder refletir sobre as dificuldades e como que o racismo ele está mesmo assim estabelecido em todas essas relações. Eu acredito que a educação é a chave. É um processo de conscientização. Talvez demore mais 500 anos. Não sei se essa reparação vai acontecer. Não sei. Eu queria que acontecesse. Eu espero que no mês de novembro, que agora está se virando novembro, também está assumindo outras pautas. Também como uma forma de silenciar essa pauta racial. Então a gente está tendo aí outras discussões do mês de novembro. Nós temos feriados que homenageiam vários santos católicos, né? Mas a gente não tem um feriado no nosso calendário para fazer a reflexão e para poder falar dos processos que envolveram esses quase 4 séculos de escravização. O 20 de novembro se propõe a isso. E aí quem é que está nesses espaços que tem o poder de falar, não, o 20 de novembro vai ser feriado? Não sou eu, Cleci. Quem é que tem a possibilidade de fazer isso? É uma pessoa não negra. E essa pessoa não negra só vai adquirir essa consciência, essa sensibilização, a partir do momento, para mim, é conhecimento, é leitura, eu falo, é bunda cadeira. A população branca, estou até olhando aqui como ela falou para aquela câmera, que é para falar para todo mundo, eu acho que cabe principalmente à população branca começar a dialogar sobre os seus privilégios da branquitude, sobre os espaços que ocupam nessa sociedade, sobre essas relações que foram estabelecidas e começarem a ler autores e autoras negros e negras. E pensar nas consequências de tudo que essa nossa forma de organização social não negra está nos colocando. Porque a gente não sabe se vai ter um planeta para daqui 50, 100 anos. E isso tem a ver o quê? Com uma forma de organização social branca. Não é uma forma de organização social negra. Inclusive, quando a gente olha qual que é a questão, né, do território, por exemplo, quilombola, que geralmente os quilombos estão aonde? Em áreas que tem aí uma natureza exuberante, que tem um modelo de sustentabilidade, que não é uma exploração, que não é para atender, né, ao capital. Então, esses territórios estão nos ensinando isso. E está funcionando. O Paraná tem várias áreas de quilombos, de quilombolas, né? Principalmente mais ao norte do estado, né?
Temos aqui também. E quando eu falo assim, às vezes, né, as famílias que vão a esse resistindo, que é uma retomada, os povos indígenas têm usado muito esse termo, né? Nós precisamos retomar o nosso território. E eu acho que esse também deve ser o termo para nós. São os remanescentes de quilombo, e cada vez que eu olho um grupo e um movimento social organizado, eu falo, a gente tem que fazer a retomada. Porque esse território é nosso de direito. A gente tem que entender que não tem nada que foi construído sem uma mão negra. Não tem um asfalto, não tem uma pedra na calçada, não tem uma igreja, não tem um prédio, tudo tem mão negra. E essas pessoas não conseguem fazer usufruto desse trabalho. Né? Então a gente precisa refletir seriamente sobre isso. Eu falo que essa nossa forma de organização social não está dando certo. A gente, depois de uma pandemia, o que a gente esperava? Que as pessoas ficassem melhores. O que a gente tem visto? Não. Os que ficaram não estão sabendo encaminhar isso. Professora, dentro dessa... a gente fala dos privilégios da branquitude. E, de repente, quando a gente fala de privilégio da branquitude, alguns brancos que... ou quase a totalidade deles, talvez ouçam, mas que privilégios? Para a gente ajudar essas pessoas a entenderem. O que seriam esses privilégios da branquitude que não é proporcionado, digamos assim, que os negros não têm, para as pessoas, didaticamente, digamos assim, para as pessoas entenderem o que seriam esses privilégios? Eu vou colocar aqui uma situação para a gente refletir e pensar. Eu sou uma professora negra, não tenho herança, não tenho uma casinha, não tenho um sítio pequeno, não tenho um carrinho, eu fui para a universidade, até as cotas leva isso, né? Você estudou, ainda vai lá, vai fazer as cotas, mas meu pai não me deu um carro, né? A primeira universidade que eu fiz foi privada, a segunda foi pública. Meu pai não me deu um carro quando eu entrei na universidade. Mesmo as minhas amigas professoras que ganham o mesmo salário que eu, muitas delas conseguem dar um carro para o seu filho que adentra. Na minha família, eu sou a primeira pessoa a ter ensino superior. Então, olha essa desvantagem já. Aí, e eu estou falando, né, da minha realidade. Esses dias nós estávamos conversando num carro lá do aplicativo, e estava eu e uma colega minha, e ela contando que o filho estava indo estudar em São Paulo, estava indo fazer um curso de pós-graduação. Primeiro que ele conseguiu fazer a graduação só estudando. Quantos negros e negras conseguem fazer um curso de graduação só estudando? E até mesmo quando chegam num curso de medicina, gente, pensa o que é um aluno negro da medicina, que às vezes é o primeiro da sua família a ter ensino superior, a chegar lá, que é um curso integral, que ele precisa de todo um aparato para que ele dê conta de fazer esse curso. Quantas meninos e meninas negras vão ter condição de ficar e permanecer nesse curso? Né? Então a gente já começa por aí. Mas aí, essa minha colega, né, o filho fez a graduação, minha colega de trabalho, então ganhamos aí um valor aproximado, mas quando a gente fala das desigualdades de origem, né? E o pacto da branquitude. Aí ela pegou e comentou bem assim, o Beltrano, ele vai lá para São Paulo, vai fazer a pós-graduação dele, e aí um amigo meu, ele tá viajando, ele tá fora do país. Então ele liberou um apartamento para ele em São Paulo. Eu, Cleci, mulher negra, se eu quero fazer, né? Se eu quero meu doutorado lá em São Paulo, se eu quero estudar, eu vou ter que pagar aluguel. Porque eu não tenho um amigo, uma amiga que tem um apartamento ou que foi estudar fora do país. Né? Esses arranjos, esses privilégios se colocam, eu falo o tempo todo. Quando você tem a possibilidade de indicar alguém para fazer um trabalho, você indica pessoas negras? Quantas pessoas não negras indicam pessoas negras? Eu não sou racista. Mas você não indica. Não, mas eu tenho amigo. Mas esse seu amigo fica ali, ele que lute por conta própria. Então, se para um branco às vezes tem que ser 100%, a gente tem que ser 200, 300, 400. Porque aquele imaginário da escravidão, que essas pessoas negras, que nós não éramos sujeitos pensantes, com capacidade intelectual, pessoas humanas, a humanidade não era vinculada ao negro africano que vivia na condição de escravizado. Né? A gente não tinha isso associado. Essa mentalidade, essa cultura predomina até hoje. E muitas vezes você vai lá no almoço, na casa do seu amigo, que está lá com a família branca,
a avó, a bisavó vai ficar o tempo todo incomodada com você ou vai colocar alguns termos. Então, isso é um privilégio, né? Inclusive agora, os dados têm mostrado nessa questão, eu já dei vários exemplos. Os dados têm mostrado pra gente que o Brasil tem envelhecendo. Mas quem que são as pessoas que conseguem envelhecer com saúde e com condição? São as pessoas negras. Quantas pessoas negras estão chegando até lá no processo de envelhecimento? Então, são esses privilégios, né, que a gente tem que contabilizar. E essas desigualdades de origem refletem até hoje, porque nós não temos uma herança. A nossa herança é desse processo de exclusão, né? E a gente vem lutando constantemente para essa medida. E só melhorou um tiquinho. Por quê? Porque nós temos uma política de cotas que nós adentramos o ensino superior. Mas você tem que passar pela prova, tem todo um processo. Inclusive, quantos jovens negros conseguem terminar o ensino médio? Vocês já perceberam que nas escolas da rede estadual geralmente tem 4 primeiro ano e 2 terceiro ano? Quantos que se perderam nesse caminho? Por que se perderam? Porque tem que trabalhar. E quem é que acaba tendo que trabalhar, tendo que abandonar? É o menino, a menina negra e negro. Ou tem que estudar à noite. Então, a gente não oferece as mesmas condições e as mesmas oportunidades, né? Quando você vai prestar vestibular para uma universidade federal, esse estudante, que ele, como eu falei, eu não conheço preto rico. Se alguém conhece algum preto bilionário, me apresente, né? E eu não conheço nem em Araucária um preto bilionário no município, né? E a gente também tem que entender que nós não fazemos parte dos 10% da população que comandam um país, que, né? Os milionários que vão ter suas fortunas taxadas. Então, nós não estamos nesse vínculo. Então, quando eu coloco o meu estudante da rede pública para competir, porque nós não temos vaga para todo mundo, o ideal é que se tivesse vaga para todo mundo, não tem. Então, quando eles vão competir, como que ele vai competir com essa pessoa que teve inglês, que estudou numa escola de qualidade, que teve, né, um atendimento familiar, que faz psicólogo, que faz isso e aquele outro? Como que você vai colocar aquele menino que vem de uma camada popular preto nessa mesma, para disputar essa mesma vaga? Então, se não fossem as cotas, muitos de nós não teríamos chegado lá, né? E essa diferenciação, professora, até e a professora falando, a gente vai recuperando algumas coisas da nossa vivência, inclusive com a gente vê esse privilégio branco, digamos assim, até em que é da mesma classe social. O pobre branco, ele tem mais oportunidades, ele é visto de maneira diferente do que o pobre negro. Então, até ali, a professora falando, eu lembro de certas situações e de outras. Eu sou um pobre branco, né? Eu também não tive herança, não teve nada dessas coisas, mas parece que dentro no meu convívio com pretos pobres, eu tive mais privilégio. Eu fui olhado de maneira diferente. Eu sempre uso o exemplo, e tem uma conhecida que fala desse exemplo também, que ela era uma moça branca e ela tinha um colega preto, os dois eram pobres. Mas, por exemplo, se eles encontravam às vezes tinha muita questão de estavam andando na rua, parava a polícia, era sempre ele que eles revistavam. Os dois eram pobres, digamos assim, mas para ele era sempre mais difícil, ele sempre tinha que tomar um pouco mais cuidado. Então tem todas essas situações também, que mesmo quando a gente considera a classe social, para o preto, o negro, ele é mais difícil, né? É mais complicado. Isso. E tem uma questão também aí interessante que você coloca, que a gente vai ter que ir percebendo nessas relações o que vai acontecendo com as pessoas negras, que estão na mesma né, social que eu. Mas por quê? Por conta dessas desigualdades de origem dessa estrutura. Então, às vezes, você está ali, você é a boa aluna. Vários amigos teus negros poderiam ter sido os melhores alunos. Uhum. Mas se tivesse uma vaga de trabalho, principalmente hoje, ainda a gente vê esse diálogo, né, nas empresas privadas. Mas quando tem uma vaga para ser estagiário, em alguns espaços, quem é que tinha a oportunidade? Não era o jovem negro, né? Não é a menina negra. Então, você naturalmente vai colocando os espaços sociais para um grupo e para outro.
Né? Eu lembro que quando era mais jovem, o que a gente via na novela de população negra? Era uma condição de empregada doméstica, a gente nem aparecia. Né? Eu sou da geração da Xuxa, da Angélica, da Eliana. Então eu não me via representada ali. Qual que era o meu modelo? Era me parecer com aquele grupo, mas não teria essa possibilidade. E uma outra questão que também envolve esse debate dentro da sociedade brasileira é quem é negro? Quem é o negro? O negro é o preto e o pardo. Porque eu tenho muitas pessoas que não se autodeclaram como pessoas negras. Por que não se autodeclaram? Porque eu tenho vergonha, porque eu sei que naturalmente eu vou ser associado a esse grupo que está à margem, que não tem condições intelectuais, que não tem condições sociais. Quem quer se vincular a este grupo? Que tem tudo, né, vinculado a algo negativo. Então eu não quero pertencer a esse grupo. Então quando a gente fala que nós somos hoje 56% da população é negra, eu estou inserindo os pretos e os pardos. Então eu tenho muitas pessoas pardas e é isso. E às vezes elas não se colocam, elas se colocam como brancas. E aí não consegue perceber que não teve essa ascensão, que não tem a herança. Por quê? Porque ela é uma pessoa parda, ela é uma pessoa negra. Como é que você está nesse grupo? Então eu falo que a gente também tem que dialogar, isso é uma perspectiva pessoal minha sobre quem é branco no Brasil. Porque se você olha a nossa trajetória da colonização, tem algumas famílias que, principalmente em Araucária, elas não se misturam. Não se misturam. Então você vai descobrir quem é branco, às vezes, percebendo essas relações. Né? Que tem alguns grupos que você nem tem condição, né, de estar numa festa. Como é que você vai se relacionar com alguns setores dessa sociedade? Porque eu não sou convidada e não estou nesse meio. Então, nessa discussão, professora, a gente tem um trabalho para ser feito entre os próprios negros e pardos? Pretos e pardos, por não se identificarem nessa condição? E o racismo também faz isso, de não identificar. O professor Kabengele Munanga, né, um grande referencial também teórico nosso, ele diz o quê? Que o racismo é o crime perfeito. A própria vítima, ela não percebe o crime, não percebe os elementos do racismo na vida dela. Quando uma pessoa negra, ela não ainda se auto-reconhece, isso é o quê? Não é um problema do indivíduo, da pessoa, é um problema da sociedade brasileira que colocou isso para ela. Então é o racismo atuando aí de forma o quê? Velada, e a gente fala o quê? Que não tem racismo. Não, eu não sou negra, você não é tão preta assim. Você não fala para uma pessoa branca, você não é tão branca assim. Você não fala branco, amarelo, branco, rosa. A gente não usa esse termo. Agora, para as pessoas pretas, a gente criou uma série de nomenclaturas para dividir esse grupo. E o que a gente tem que entender? Que essa ancestralidade desse país, ela é o quê? Negra. E se você tem uma avó indígena, uma avó negra na sua família, vá atrás da história dessa sua avó, vá à história desse seu avô. E entenda que quando a gente fala dessa dívida, inclusive é para esse grupo. Porque esse grupo não faz parte dos 10% que detém o poder, né, de toda uma sociedade. Professora, dentro dessa discussão também, a gente tem uma até me fugiu o termo aqui, mas a gente tem nessa questão da questão de reparação, né, quando a gente fala da nossa sociedade aqui, da onde a gente está inserido, como é que a gente poderia, né, a gente está falando da educação, e eu estava falando, agora me lembrei o que eu ia falar, que é justamente sobre esses espaços. Esses dias mesmo a gente foi acompanhar como as pessoas consideram naturais algumas manifestações. A professora falando, me lembrei disso. Recentemente a gente fez uma matéria sobre um evento que estava tendo num terreiro. E teve muito engajamento, né? As pessoas comentaram muito, mas algumas pessoas várias pessoas se sentiram tranquilas em criticar aquilo. Isso não é coisa de Deus, isso não é tal. Então, isso é uma coisa interessante, porque
quando você pensa, você sabe que aquilo tem aquilo pode ser punido, aquilo pode ser a pessoa pode responder por aquilo é um tipo de crime, mas parece ser tão natural para essas pessoas que elas não ficam nem com receio, elas falam, posta numa rede social mesmo, e a gente vê isso daí naqueles casos, e é outra coisa que mostra como é estrutural e como as pessoas naturalizam isso, né? Isso entra dentro do racismo religioso. Então, hoje, o crime de injúria, né, você não consegue mais pagar fiança, é como um crime de racismo. E a gente tem que compreender que muitas vezes, isso que eu falei, né, que o racismo ele é o crime perfeito, que o professor Kabengele Munanga coloca. E a própria vítima, às vezes acontece o quê? Quando acontece um espaço, é ela que acaba sendo prejudicada. Quem cometeu o erro vai lá, chora às vezes chora, pede desculpa. Mas não foi bem assim. A gente sempre tenta achar o quê? Falar que não foi racismo, que não foi bem assim, que a pessoa ela não se responsabiliza por aquilo. E a pessoa que foi a vítima, ela o quê? Ela que lute por conta própria. E a gente não pode mais entender desta forma. Né? Porque uma pessoa não pode, se eu tenho o direito de manifestar a minha fé, né? Assim como os católicos têm, como os cristãos, como os evangélicos, os budistas, né? Os muçulmanos, todos têm direito de manifestar a sua fé. Isso está dito na nossa Constituição. Por que que as pessoas negras não podem manifestar a sua fé? Não podem fazer referência aos seus orixás, aos seus inquices, às suas entidades. Por que que isso é considerado pecado? Porque a gente tem qual modelo, que a gente voltou lá no início da nossa conversa, qual que é o nosso modelo de organização social? Ocidental branco. E qual que é o modelo ocidental branco? É cristão. Mesmo Jesus sendo negro, mas a gente não quer falar sobre isso. Professora, dentro dessa discussão também da importância da gente ocupar esses espaços do povo preto, do povo pardo, ocupar esse espaço. A gente sabe, a gente tem uma Câmara em Araucária mesmo, são poucos, tem um vereador que se identifica como preto. A gente sabe que o Congresso também, as bancadas são pequenas, a gente vê pelos próprios candidatos, a gente que acompanha a política, são poucos os candidatos pretos. Como é que a gente começa a sensibilizar, digamos, ou a conscientizar essas pessoas, né, a participar desses processos e para ocupar esses espaços de poder? Porque parece uma coisa assim, né? O discurso fácil faria com que eu dissesse para a professora: tem 56% da população é preta, por que não elegem os pretos? Esse é um discurso fácil, né? Como é que a gente trabalha isso, essa conscientização, essa necessidade de ocupar os espaços? Eu falo, toda vez que uma pessoa branca fala para mim, eu sou antirracista, eu falo, em quem você votou na última eleição? Em quais que foram seus candidatos negros e negras? Se nós... eu sou cientista social também, né? Sou formada em matemática e sou cientista social. E uma das questões que a gente tem no senso comum e na nossa vida cotidiana é o que as pessoas falando que religião não se discute e política não se discute. Quais que foram as formas de dominação do colonizador sobre os povos indígenas e sobre os africanos que vieram na condição de escravizados? Qual que foi a forma? Foi a partir da religião, da organização política e do domínio da língua. Então, são esferas de poder. Quando você diz e quando a escola, inclusive, que eu também coloco, a gente tem que dialogar sobre isso, a gente tem que recontar a nossa história. Quando eu coloco isso para toda uma sociedade, não, a gente tem que entender como que funciona o nosso sistema político, porque são essas pessoas que definem quanto que vai ser o salário mínimo, são essas pessoas que definem a quantidade de pessoas que é atendidas no posto de saúde, quantas vagas são essas pessoas que definem quanto é o meu salário, são essas pessoas que definem se constrói ou não constrói escola, porque não é só uma vontade política, eles estão lá nos representando. Então, se eles estão lá nos representando, eu tenho que saber quais que são as defesas.
E toda vez que eu assisto, né, algumas sessões aqui na Câmara Municipal de Araucária, eu não consigo acompanhar com frequência, nem hoje mais a da Assembleia Legislativa. Mas quando a gente verificava o discurso de alguns parlamentares que dizem que nos representam, é a vergonha alheia. Como que um representante do poder, né, da população que está lá nos representando, o poder público, pode assumir esse discurso? Eu sou uma servidora pública. Eu luto por uma educação de qualidade. Educação de qualidade, para mim, é uma educação que considere a todos e todas e que valorize esses saberes, para além do conhecimento ocidental. A gente tem outras formas de saber, outras formas de organização social, né? As escolas precisam ter espaço, ter árvore, precisa ter horta, né? As escolas, qual que é o modelo de escola referência que a gente tem? E quem é que vai definir isso? Geralmente vai passar o quê? Pelo poder executivo e aqui no nosso caso, pelo poder legislativo, né, na Câmara de Vereadores. Então, se essas pessoas não sabem, se elas colocam o seu filho ou a sua filha na escola privada, será que elas sabem a necessidade de uma mãe que às vezes anda de ônibus para colocar o seu filho na escola pública, que depois vai para o seu trabalho, que aí à tarde acabou, não tem escola em tempo integral para todo mundo, e ela precisa, mas o cara que está lá, primeiro que não são mulheres, são mínimas as mulheres que estão nesse espaço. Os que estão lá não estão com os filhos ou não estão acessando o serviço público ofertado pelo próprio município. Então não desconhecem. Quando a gente vai no pronto atendimento infantil, em alguns momentos era gritante. E eu vejo que essas pessoas não são pessoas negras. E geralmente os atendimentos mais humanizados, que eu aqui sou usuária dos serviços do município, que eu recebi, foram de pessoas negras. Porque são essas pessoas que sabem, que vivenciaram isso. Se uma pessoa consegue administrar R$1.000, gente, pagar aluguel, água, luz, essa pessoa tem total condição quase para uma vida. E a gente não coloca isso. A gente coloca o quê? Que qual que é o grupo a gente naturalizou. Que para ocupar este cargo, essa pessoa não se encaixa. Olha lá, essa pessoa não se encaixa. Não tem o perfil. E quando a gente adentra o hall ali da Prefeitura Municipal, a gente tem a parede, os quadros de todos os prefeitos de Araucária. Não tem uma mulher. Não vi uma pessoa negra ali também. E quando eu circulo naquele espaço da Prefeitura Municipal, eu não vejo também pessoas negras. Mas façam teste do pescoço, que eu falo, é teste do pescoço. Quem que está com a vassoura na mão? Quem está limpando o banheiro? Quem está recolhendo o lixo? São essas pessoas. Então a gente tem que mudar toda essa estrutura e sensibilizar então quem primeiro? Essas pessoas, eu falo, quem está lá, se reelegeu, é vereador, primeira coisa, vai ter obrigação de fazer um curso sobre combate ao racismo no sistema institucional. Vai ter que entender o que é isso. Hoje, para mim, todas as esferas, por exemplo, novembro, se a gente não sabe o que é consciência negra, não tem leitura, então vamos parar todo mundo e ler, e dialogar e refletir sobre isso. Daí a gente vai conseguir dar o passo à frente, a gente vai conseguir avançar. Mas é a partir dessa escuta. E muitas vezes essa escuta não está mais nem ocorrendo, como eu falei, no mês de novembro, né? Então a gente precisa chamar a atenção de todos, o poder legislativo, o poder executivo, né? As pessoas que estão aí à frente de alguns setores do trabalho da comunidade araucariense para esse debate, para entender quem é que está nas periferias, nos territórios de ocupação, que a gente não pode tratar essas pessoas da mesma forma, porque o município ele não se construiu as pessoas negras e não negras da mesma forma, né? Algumas pessoas estão sendo privilegiadas por esse sistema e outras não. E até dentro dessa, voltando um pouco também, quando a gente fala desses espaços e dos privilégios da branquitude, a professora estava citando, né? E é aquelas perguntas que a gente sempre se faz também, né? Quantos médicos negros você conhece? Quantos engenheiros negros você conhece? Essas profissões, digamos assim, quantos advogados mesmo, né? Que são, digamos, mais elitizadas, digamos assim. Então, é uma outra coisa para se pensar. Eu estava conversando com a Adriana, secretária de Educação, e a gente estava conversando, inclusive, sobre
as pessoas homenageadas nessa cidade. A gente estava lembrando das escolas e CMEs, né? Que sempre tem uma prova, vamos homenagear a professora, tal. Quantas professoras negras foram homenageadas e tiveram seu nome lá colocado na nomenclatura da escola ou do CMEI lá com seus nomes? Quantos postos de saúde, né, foram nisso? E daí a gente chegou na Teresa Benguela, né, que acho que é a única, né, eu não quero, se de 76 for a única, digamos assim, mas me parece que ela é a única, assim, que também a gente fala de novo dessas ocupações, desses espaços. Então a professora estava usando o exemplo de entrar e ver o quadro de prefeitos e não ter isso. Você vai na Câmara, vê o quadro de presidentes da Câmara, você não tem um presidente da Câmara negro, você vê esses espaços, as ruas e o nome de rua e nome de coisa, que parece coisa simples, praça, você também não tem. As escolas, quando a gente vê daí na parte cultural e na parte de entretenimento mesmo dessa indústria, né, você não tem bonecas negras, não tem, são poucas assim essas situações, acaba não ocupando esse espaço, acaba virando também, acaba, digamos, fortalecendo mais essa ideia dos privilégios brancos, né, de como, embora 56% da população seja negra e preta ou parda, a maioria da representatividade que a gente diz, enquanto a gente entende, é branca, né? É branca, não atende essa população. Então, quando a gente olha para o nosso, chegando aqui no local, né, em Araucária, o nosso município, em termos, né, até de avanços, como é o título aqui da fala, em termos de avanço, eu acho que Araucária, inclusive, é exemplo por conta desse movimento, dessas pessoas negras, né, que se fazem presente nesse espaço. Então, como eu já citei, né, a gente tem um movimento negro organizado em Araucária que consegue fazer com que algumas coisas aconteçam em termos de política pública para a população negra. Então, aí, né, falei o nome de alguns, vou dizer de novo, né, porque são meus pares e são pessoas também vinculadas à educação, professor Gester, professor Ivan, professora Márcia Reis, né, Anair, professor Jair Santana, professor Paulão, né, a Eva Coller, e tem vários aqui, a minha colega de trabalho, Danuzi. Então, essas pessoas constroem diariamente a cidade e fazem essa luta, né? A professora Isabel, lembrei também, e várias tantas outras que constroem diariamente a cidade, porque a gente percebe que quem geralmente está à frente lá da associação de moradores é uma pessoa negra. Quem se preocupa com a saúde do bairro, com a comida, com o asfalto, é uma pessoa negra geralmente. Essas pessoas não são lembradas nesses momentos. Quando a gente teve um momento de discussão sobre o nome de um CMEI para Araucária, era para ser uma escola que estava em construção naquele momento. Nós estávamos numa atividade em referência ao 25 de julho. O 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, também é uma data para a gente pensar nessas desigualdades que atingem a vida das mulheres negras. Então, né, uma lei também, então é o 25 de julho. Nós estávamos na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal, dialogando sobre essa data. E a gente teve a possibilidade de uma proposta, né, de então, como naquele momento nós estávamos, né, com a possibilidade de nomear algumas unidades educacionais, que então, por que não, já que tem essa ausência de representatividade, a gente nomeasse com uma personalidade negra, né? E aí foi escolhido então Teresa de Benguela, porque o 25 de julho é o Dia Internacional de Teresa de Benguela, uma mulher negra quilombola do quilombo, que foi uma liderança quilombola do quilombo de Quariteré, não sei se falei certo, Quariteré, no Mato Grosso. Então, a personalidade histórica está entre os heróis e heroínas da pátria, mas que é desconhecida. Então, quando eu trago o nome de um CMEI com Teresa de Benguela, algumas pessoas vão começar, mas por que tem um CMEI Teresa de Benguela? Quem foi Teresa de Benguela? Então, tem toda uma história de luta por trás. Então, são pessoas que lutaram em favor dos seus, que lutaram por dias melhores. E essas pessoas, para mim, merecem ser homenageadas. A gente não tem aqui no município, por exemplo, hoje, a gente, né, faz a reflexão no 20 de novembro, hoje não, ontem, né, que foi o 20 de novembro, é a morte de Zumbi dos Palmares. A gente não tem ruas, avenidas como nós temos de Princesa Isabel.
Então, temos aí vários nomes de escolas, de patrimônios públicos, de praças, ruas, avenidas, com o nome de torturadores, de escravocratas, né? E a gente não dá para a gente continuar aceitando isso. A gente tem que valorizar aquelas pessoas que trabalham pelo bem da comunidade, pelo bem coletivo, que lutam pelos seus. Então a gente precisava hoje de mais ruas, de mais praças com o nome de várias personalidades negras na história. Então aqui a gente já falei de Abdias do Nascimento, nós não temos escola com o nome de Abdias do Nascimento. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? a Qualtune, Ganga Zumba. Essas personalidades são esquecidas, as pessoas negras são esquecidas. E os nossos mais velhos que ainda estão entre nós também, vamos começar a fazer homenagem a essas pessoas enquanto estão vivas, né? Porque a gente precisa saber dessas histórias. Quem é Dona Eva Koller em Araucária? Tem a Angélica, tem uma pesquisa dialogando também sobre uma personalidade negra de Araucária, que é a... agora eu esqueci o nome, mas uma dos nomes é uma senhora chamada Angélica. Acho que é Angélica o nome dela. Eu acho que é Angélica. Angélica, então tem pesquisas. Então a gente precisa o quê? De pessoas estudando. Precisamos de incentivo na cultura, né, do município para a gente fazer esse resgate. Né? A gente fala aqui do Museu do Tindiquera. Quem que eram esses povos? Quem que é esse grupo indígena? A gente desconhece essas vivências, né? Então a gente precisa recuperar isso. Então, qual que é o trabalho também do poder público para a gente avançar nesse sentido de representatividade? É começar a investir nessa reconstrução do espaço público também. A professora fala do Museu Tindiquera, agora até pensando, embora ele conte um pouco dos ciclos da erva mate, dos ciclos todos do que foram passando, mas ele não tem o espaço que fala da comunidade Tindiquera. É interessante. Dos povos Tindiquera. Mas, professora, a gente fala também, a professora estava falando que tudo passa pela questão da educação e tal. E como é que é isso? Como é que a gente consegue, dentro do nosso currículo, né, do currículo que as nossas crianças estão estudando, talvez não seja nessa geração, não vai ser na próxima, tal, mas quanto antes a gente começar, antes de repente a gente vai ter um resultado com relação a isso. Como é que é o currículo hoje nas escolas com relação a essa abordagem da temática negra ali? Como é que é isso? Acontece de maneira perene, digamos assim, constante, ou a gente acaba chegando ali em novembro, vamos discutir, e daí no restante do ano a gente não discute? Nós temos uma caminhada nesse sentido também. E como eu falei, Araucária, nós estamos avante ainda de alguns municípios, que nós temos um CEMEI chamado Teresa de Benguela, inclusive que faz ações belíssimas, né, e faz esse trabalho de forma brilhante dentro do município. Então esse CEMEI, Teresa de Benguela. Além disso, nós temos dentro do município cotas raciais. Então o município de Araucária, nos concursos públicos, ele adota um sistema de cotas raciais. Então, ele tem uma política pública para ingresso de pessoas negras. O município tem um Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Então, já são 3 políticas de ação afirmativa de reparação. Então, o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Temos aí a questão da entrada via concurso público, via lei de cotas. Temos na educação, né, um CEMEI com o nome Teresa de Benguela, e temos também, né, em termos federal, nós temos uma legislação na educação, que é a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. A 10.639 de 2003 é uma legislação que trata do ensino da história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros no currículo escolar. Então, nós temos uma legislação para este trabalho dentro das nossas unidades. E a 11.645 de 2008 faz o quê? A incorporação da temática relacionada aos povos indígenas. Então, trazer essa memória é papel da educação hoje. E o município de Araucária tem instituído, em todas as suas unidades de ensino, as equipes para a educação das relações étnico-raciais. Essas equipes têm a tarefa principal de dialogar com a comunidade escolar sobre o combate ao racismo
E pensar isso em termos de comunidade, porque a escola é de quem? É da comunidade. A escola não é do diretor, não é da diretora, não é da secretária de educação, não é da Cleci. É da comunidade, é um espaço público. E eu tenho que conhecer essa comunidade. Então, as nossas escolas têm essa questão de termos essa orientação legal, federal e também municipal. Além disso, os planos municipal de educação, plano estadual de educação, plano nacional, todos os documentos, a própria Constituição garante que esse trabalho seja efetivado. E o 20 de novembro, né, também está inserido dentro dessa legislação. Então, as nossas escolas, a gente fala aqui, eu falo que a 10639, ela faz uma reeducação para além das crianças que estão matriculadas na rede. Ela educa famílias. Por quê? Nessa semana, geralmente, a gente tem, às vezes, ao longo do ano hoje, que esse trabalho deve ser o quê? Constante também. Não é algo somente para novembro. Quando eu vou trabalhar com a história do Brasil, quando eu vou trabalhar com as diferentes gêneros textuais, então, nos diferentes objetivos de aprendizagem, eu tenho que considerar essas contribuições. Então, hoje a gente tem esse trabalho, né, dentro da educação. E aí, no mês de novembro, o que tem sido muito bacana é que a gente tem visto várias exposições, amostras culturais, palestra dentro das unidades de ensino. E os pais estão indo. Então, os pais também estão se reeducando, porque a escola que eu estudei, não sei que você, não tinha esse trabalho. E hoje tem esse resgate. Isso é trabalhar com a memória. Isso é conhecer, trazer a comunidade para dentro da escola. Esse é o objetivo, que a gente dialogar, né, entender essa perspectiva e essa outra vivência de mundo. Então, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma unidade se preocupando, fazendo exposição. Cleci, trabalho é um trabalho, mas é um trabalho de reeducação. É um trabalho que vem dando certo. Porque, às vezes, a gente faz algumas coisinhas erradas, mas nós estamos aprendendo. Se eu fiz errado, às vezes alguém, não, agora já tem essa possibilidade de leitura, já tem essa possibilidade de reflexão, já tem material didático, os livros que as nossas crianças recebem também fazem uma releitura de forma, né, mais adequada para demonstrar essas contribuições dessas populações. Então, nós temos aí vários ITANs, temos as religiões de matriz africana, para a gente também desmistificar isso, principalmente relacionado às religiões de matriz africana. Então, a gente tem os ITANs, que é a contação de as histórias, né? Temos as contribuições dos povos indígenas dentro das relações com o meio ambiente, com o espaço escolar. Então, eu acho que isso é o bacana. Dentro da matemática, quando a gente traz cientistas negras e indígenas, o que eu mostro para o meu aluno? Olha, você não está no quadro lá, mas você pode, você consegue. E a cada vez que eu saio e eu vejo um jovem com o seu cabelo black, com a sua identidade bem fortalecida, eu falo, ele é fruto da Lei 10.639, porque as nossas famílias muitas vezes não fazem esse debate racial em casa. Esse debate racial acaba ocorrendo aonde? Na escola. Então, a escola está contribuindo, eu falo, a Lei 10.639 tem ajudado muito nesse combate ao racismo dentro das nossas escolas, e isso acaba se refletindo em toda uma sociedade. Então, quando a gente vê hoje os nossos jovens mais conscientes, reeducando o pai, a mãe, o tio e a tia, isso é bacana. Porque é esse que é o nosso papel da educação, né, gente? É a gente pensar também qual que é a finalidade da educação. A educação tem que ser essa visão crítica que a gente coloca. É analisar os discursos quando eu vejo na câmera, quem que me representa, quem que não me representa. É chegar ali na auditório, mas não tem mulher, não tem preto aqui. Por que não tem? Se tem um índio ou um indígena, uma pessoa indígena aqui na condição que ele... Mas por que ele está nessa condição? Não. Por quê? Porque ele não recebeu uma política de ação afirmativa, porque o Estado brasileiro não reconhece que esse território é dele, né? Então eu começo a entender o porquê desses problemas sociais. Agora, se a gente não faz esse diálogo, se a gente apresenta aquela mesma educação a partir de uma caixinha do mesmo padrão, eu não estou formando o quê? Um cidadão crítico. E a finalidade da educação é o quê? É que as pessoas tenham a capacidade de ler e escrever, mas de interpretar o que estão lendo, o que estão escrevendo. Senão, a gente não está educando. Professora, dentro desses desafios, né, que a gente tem em âmbito municipal ali, o que a gente poderia dizer que seria a nossa prioridade para, digamos, não para virar esse jogo, que vai demorar para virar esse jogo, mas, digamos, para a gente caminhar nesse trabalho das pessoas entenderem a necessidade das políticas afirmativas, de entenderem que não é mimimi, o que
que é hoje a nossa prioridade com relação a isso? A nossa prioridade é constante, a primeira que eu falo que é assegurar isso dentro do orçamento. A gente precisa que o orçamento olhe e tenha esse olhar também para essas necessidades, né? E eu acho que cabe principalmente aos não negros que tenham a possibilidade de fazer a compreensão em todos os espaços, se colocar mesmo nessa postura antirracista. O que é ser antirracista? Boa, é isso para as pessoas entenderem. O que é ser antirracista? É você não... eu tô vendo ali, eu vi que é um crime de racismo. Você tá ali, você tá percebendo que aquela pessoa está sendo vítima e muitas vezes você não quer... Não. Você está sendo o quê? Você está sendo conivente com a situação. Você está sendo conivente com aquele crime. Então, hoje eu falo, a gente tem séries na Netflix, a gente tem a TV aberta discutindo isso, a gente tem livros, a gente tem o Google. Então, a gente tem como se informar. Então, não dá mais para aceitar algumas ações. E se você tem possibilidade, vai buscar a história da sua família. Quem que era a sua avó que foi caçada a laço? Qual que era o nome dela? Qual grupo indígena ela pertencia? Quem que era a sua avó negra? Qual que é o nome dela? Qual que é a contribuição? O que você tem de afeto por ela? Qual que é a história dessa mulher? Vamos buscar a história das nossas famílias. Se você tem a possibilidade de indicação, você vai indicar qual pessoa para um cargo, para um trabalho. De quais pessoas você está comprando, que a gente fala hoje também de black money, né? Que a gente tem que fortalecer essa economia também, essa economia sustentável, solidária. Nas próximas eleições, eu já vi que ele aqui, que aquele vereador, aquela vereadora, não teve uma postura adequada, né? Não foi favorável àquilo que eu também acredito enquanto construção da sociedade. Então a gente tem que pensar, né, de forma coletiva, para além do nosso umbigo. E eu acho que cabe principalmente aos não negros, porque você, por exemplo, você tem um canal, que bom que eu estou podendo aqui dialogar, agradeço já o convite, mas isso tem que ser para além de novembro também. É no início do ano, é no nosso planejamento, é na minha empresa. Eu tenho um pequeno mercado. Quantas pessoas negras você está favorecendo? Quantas pessoas negras você está contratando na sua empresa? Né? Aconteceu isso aqui, o guarda municipal chegou no bar, a gente tem visto isso muito também com frequência, né? Como que são tratados os nossos jovens negros e como que são tratados os jovens não negros. Estão com a mesma roupa, né? O mesmo estilo. Qual que é o tratamento que é dado? E você está visualizando isso no seu bairro e você não está fazendo nada, você não está adotando uma postura antirracista, né? Então é pensar em todos esses elementos. E eu falo que assim, gente, é muita coisa pra gente fazer, pra gente construir junto, pra gente escutar, pra gente dialogar. Mas convidar essas pessoas negras, respeitando isso também, respeitando esse conhecimento. E pra mim, eu falo, sou formada em matemática e ciências sociais. Todas as discussões que uma pessoa que se forma numa licenciatura em matemática faz, eu tive que fazer. Mas por que eu tenho que pensar em discutir relações raciais? Porque enquanto pessoa negra, eu tenho esse peso. Não, as pessoas brancas têm que ter essa responsabilidade também. Então eu falo, você tem que ser superior. Então, quanto do teu tempo, das suas leituras, você destinou a ler pessoas negras? A entender como as relações raciais ocorrem no Brasil? Por que realmente aconteceu o 13 de maio, a lei da abolição? Quais que são os fatores? Quais que são as relações comerciais que estavam envolvidas? Quem são os abolicionistas? A gente tem que perguntar para qualquer pessoa andando para a rua. Cita um abolicionista agora, que é o Novembro. As pessoas não sabem dizer. O que é abolicionista? Não vão saber indicar. Então, eu acho que é sobre isso, é um trabalho coletivo. E também está para além da educação, né? Que eu falo que é um trabalho entre as secretarias. A gente tem que conversar com a assistência, com a saúde, com a segurança pública, né? Com o poder legislativo, com a procuradoria. Então, é toda uma sociedade que precisa dialogar e entender isso. Porque, como eu falei, para mim o racismo ele é de onde parte as desigualdades sociais que nós temos hoje. Então, se eu não faço esse enfrentamento, eu vou continuar tendo desigualdade. E elas vão continuar sendo gritantes. Professora, dentro dessa discussão, né, claro, a gente sempre, aqui no jornal, a gente sempre procura fazer isso e deixar o convite mesmo, né? A professora falando, a gente vai tendo ideias e vai pensando no que a gente poderia
contribuir, né? E é uma discussão que a gente sempre teve, né? Uma conversa que eu tive com o Simon uma vez, que é o procurador-geral, né? Eu falei, por exemplo, o Compir tinha que ter uma coluna no jornal, né? O Compir ou mas para a gente falar disso durante todo o ano, sabe? Dessas situações, porque é como a professora falou, a gente, enquanto branco, digamos, não negro, às vezes a gente precisa retreinar, digamos assim, o nosso olhar, tem que treinar a nossa forma de analisar as coisas, a nossa forma de enxergar, a gente tem que saber como abordar, digamos assim, os nossos idosos, digamos assim, que acham, não, ele é idoso, é natural ele pensar dessa forma, tal, naquele tempo era assim mesmo. Então a gente precisa ocupar esses espaços todos. Mas como eu falei, né, se fosse para a gente ficar conversando aqui, a gente vai ficar muito tempo conversando, mas eu queria agradecer muito o espaço, né, o tempo que a professora dedicou para falar para a gente, deixar sempre, como se faz questão de dizer, o espaço aqui do Popular está sempre aberto para a gente tentar amadurecer e evoluir nessa discussão. E queria muito que a professora deixasse um recado final para as pessoas que estão acompanhando a gente, uma mensagem final, uma orientação final. E eu ia fazer essa pergunta final, mas a professora acabou de responder, como eu posso contribuir, como os não negros podem contribuir neste processo. A professora acabou respondendo, mas queria que a professora deixasse um recado final para o pessoal que vai assistir essa live, está assistindo agora, vai assistir depois, vai compartilhar, para que a gente evolua nessa discussão. Então, né, agradecer essa escuta, também essa possibilidade de estar aqui, né, e o quanto também é desafiador estar nesse espaço frente à câmera, né, é algo desafiador para a gente também. Então, obrigada aí pelo convite, por essa conversa, e das questões agora, né, que você colocou, eu tenho falado muito no mês de novembro. Eu falo, gente, eu quero tirar novembro férias. Primeira coisa, o 20 de novembro tem que ser feriado. A gente tem que fazer essa reflexão, tem que puxar esse debate, tem que ser 20 de novembro é feriado. A associação comercial é isso? Não. Foram quase 4 séculos que os meus antepassados, que o seu bisavô negro trabalhou de graça para esse país. E até hoje, no mês de novembro, o que querem de nós? Que a gente continue trabalhando de graça, fazendo fala de graça, como se esse conhecimento também não fosse fruto, né? Desqualificando muitas vezes o nosso debate. Então, assim, eu espero que o novembro de 2024 é um desafio, que quem sabe a gente tem um festival da cultura negra em Araucária, assim como a gente tem, né, o Parque Cachoeira fechado para tantas outras ações. Por que a gente não tem, né, esse espaço no mês de novembro, um dia, para a gente poder ter atividades, atrações culturais, valorizar a cultura negra local, os artistas negros e negras locais que a gente tem, né, os empreendedores negros e negras. Então a gente precisa desse espaço, né? Eu não tenho ali as condições financeiras para poder, mas a gente tem várias secretarias que sabem como fazer isso, porque fazem para outras festividades do município. Então, eu acho que o 20 de novembro nos coloca essa reflexão. E outra questão, se a gente, de repente, não consegue que o Compir, eu já fiz parte do conselho, nesse momento não faço mais parte, mas quais que são as condições reais, estruturais, que colocam para a população negra, para que a gente consiga também executar, né, esse trabalho, estar à frente? Quais que são as condições financeiras que a gente coloca, né, para que você consiga estar nesse espaço? Então, tem esse debate também que a gente precisa colocar, né, que muitas vezes essas instituições acabam não dando conta também das demandas, porque nós somos negros 365 dias do ano. Eu saio de casa, a gente vê casos de racismo diariamente, constantemente, o tempo todo. Até um tempo atrás, os dados mostravam para nós que a cada 23 minutos, um jovem negro morria no Brasil. A cada 23 minutos. Então, enquanto nós estamos aqui, quantos jovens negros e negros já morreram? Nós matamos diariamente mais que se estivéssemos em guerra. Isso se deve o quê? Por conta de todas essas relações. Então, se a gente quer pregar paz, amor,
eu sou antirracista, eu sou contra as desigualdades. Que papel? E pensa bem sobre as relações que você estabelece, até que ponto que elas contribuem para isso, né? Então, eu acho que primeiramente é isso, e a gente colocar como tarefinha de casa, ler, pesquisar sobre pessoas negras, dar um Google lá e vai começando, quem que foi Zumbi dos Palmares? Qual que é a história? Por que a gente não fala que o Brasil foi descoberto? O Brasil foi colonizado, né? Por que a gente usa esses termos? Quem que eram os tindiqueras, né? Quem que são esses povos aqui em Araucária? Todos esses elementos, né, para a gente pensar. Quem que são os vereadores do município? O que fizeram no mês de novembro em reflexão a essa data, né? Na escola do meu filho teve esse trabalho, olha que legal, vai lá, valoriza, parabeniza a professora por esse excelente trabalho. Então, o meu sonho é de um mundo melhor, e esse mundo melhor não tem racismo. E esse racismo não foi criado pelas pessoas negras. Então, é trabalho para toda uma sociedade, para a gente sentar e dialogar e se escutar para construir aí uma sociedade mais justa para todos e todas. Legal. Então é isso, gratidão. Então a gente conversou, teve a oportunidade de conversar com a professora Cleci aqui, uma verdadeira aula, como eu falei, é muito mais para a gente ouvir do que para a gente perguntar, questionar. A gente está aqui muito para aprender sobre isso, a gente precisa de espaços como esse. Então eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Como sempre peço, compartilhe essa live no grupo da família, no grupo dos amigos, você que está vendo a gente agora, que vai ver depois, que vai chegar em casa, vai ficar acompanhando. E agradecer novamente a indicação aqui da Adriana, que na hora que a gente falou, falou, obrigada, não, chefa. Leva a Cleci lá, que vai fazer com certeza uma fala linda, como ela fez. Então agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer você que acompanha o Popular, e ficar sempre de olho no popularpr.com.br, nas nossas redes sociais, também nossa edição impressa sempre às quintas-feiras. Muito obrigado a todos, agradecer a Luana que nos ajudou aqui na transmissão dessa live, agradecer imensamente a professora Cleci e desejar uma boa noite a todos vocês. Como sempre digo, jamais se esqueçam, o Popular é especialista em Araucária.